Dando continuidade, então, à nossa aula de intestino, vamos agora falar de muco, né, que tem extrema importância para a saúde intestinal, né, produzida pelas glândulas de Burnham, e também nas células caliciformes, tá, e na superfície, né, da própria superfície das vilosidades e nas glândulas intestinais. Então, esse muco vai lubrificar todo o epitélio intestinal e vai ser uma forma de proteção contra choques mecânicos, que eu falei até o próprio quimo, né? E também de forma externa, né? De uma proteção também do intestino contra uma agressão, um acidente, né? Até próprio uma batida, tá? Então, o muco protege bem as células intestinais. A produção do muco é essencial para crescimento de evitar o crescimento de patógenos, então para o equilíbrio da nossa microflora. Então aqui a figura da nossa mucosa, né? Então eu falei que as microvilosidades, né, na aula anterior, tá? Então aqui as placas de Peyer, né, aqui ó, os nódulos, tá? E aqui em cima, na cripta, ó, onde tem maior produção de muco, tá? Então aqui a camada mucosa, uma camada submucosa e a última serosa, tá? A função, então, desse muco, né, é complementar a digestão. Então, obviamente que o intestino tem um papel primordial em absorver os produtos da digestão. Então, a função do intestino, né, é complementar essa digestão, que vai ser através também, né, com auxílio do muco que vocês viram sendo produzido para ter equilíbrio das bactérias, né, e favorecer o crescimento das células intestinais, dos enterócitos, né? Então, o intestino vai complementar a digestão, absorver esses produtos e fazer propulsão. Então, esse peristalse, né, esse peristaltismo é essencial para se manter essa digestão, se completar, para que chegue até o intestino grosso. Então, a microflora, que antigamente a gente chamava de flora, né? Flora bacteriana, flora intestinal, tá? Então, hoje em dia, o termo mais correto é a gente chamar de microflora, é um componente essencial à saúde do organismo. Tem gente, até vocês já devem ter ouvido falar, que relaciona o intestino a um segundo cérebro, né? E realmente até tem muita relação de fazer essa afirmação, porque nós somos praticamente bactérias, né? Mais de 500 espécies diferentes de bactérias nós temos no nosso organismo. E essa microflora, se ela estiver bem adequada, ela vai agir como uma barreira para muitas doenças. Hoje se pesquisa até o começo de doenças autoimunes, a ligação das doenças autoimunes com uma microflora deficiente. Tá? Então, até diabetes do tipo 1, entre outras, algumas alergias, tá? Que acontecem em decorrência de uma microflora ruim, tá? Desequilibrada. Então, é interessante que a gente tenha um crescimento maior de bactérias benéficas do que de micro-organismos patogênicos. Então, por isso que a nossa microflora tem que ser bem tratada para a gente ter essa resistência maior desses micro-organismos. Então, age como um organismo de defesa para a gente, né? Auxilia na nossa imunidade. Então, o que vai influenciar essa saúde dessa microflora, a qualidade dessa microflora? Hoje se estuda até o tipo de parto, tá? Então, para a gente saber, né, o tipo de bactéria que as pessoas têm mais, né, do que outras, a relação disso começa já no nascimento, tá? Então, por exemplo, o parto cesárea, você tem um tipo maior de bactérias do que o do parto normal. Então, o parto normal, a criança já tem contato com as bactérias da mãe, então isso favorece já um crescimento maior de bactérias que nos protege, né? Enquanto que quando o parto é cesárea, a criança não tem contato com essas bactérias vaginais, por exemplo. Ela vai ter contato com o quê? Com pele, né? Do corte da cesárea. Então, ali já tem uma modificação dessa microflora. Olha que interessante. Mas, ao longo da vida, a gente vai construindo a nossa microflora.
através da onde também? Do pH, né? Então, o pH gástrico, né, do estômago já vai influenciar no crescimento de bactérias lá no intestino, no delgado. Então, a cloridria, né, esse A de ausência, ou a hipocloridria, vai influenciar de uma forma negativa para essa microflora, porque vai ter o descontrole desse pH, né, principalmente na porção inicial ali, então no delgado, favorecendo um crescimento bacteriano, tá? Então, interessante a gente ter, por isso que eu botei aqui, ó, flora bacteriana normal, né? É interessante a gente ter mais bactérias benéficas e não patogênicas, né? Então, é interessante eu ter mais contato com que possa estimular bactérias saudáveis. E o que estimula? Uma dieta mais adequada. Então, daqui a pouco eu vou falar o que essa relação dessa dieta novamente, tá? Então, o movimento da peristalse também, se eu tiver ali uma estase, né, um intestino que não tem muito peristaltismo, mais parado, né, pessoas com constipação intestinal grave, por exemplo, favorece um supercrescimento, então, de bactérias patogênicas, elas vão ficar ali paradas, né? Elas não são eliminadas junto com as fezes, por exemplo, tá? Então, isso também vai influenciar a saúde, a qualidade dessa microflora. Além disso, o nosso próprio tecido linfóide, né, que nós temos, ele age como uma defesa também, porque ele vai fazer com que tenha mais antígenos sendo apresentados para macrófagos. Então, é bem interessante naquela questão que eu falei de ser uma defesa na imunidade, né? E também por que algumas pessoas desenvolvem doenças autoimunes e outras não, tá? Então, também tem essa relação aí pelo tecido linfóide intestinal. É o que mais tem de mais atual de se estudando hoje em microflora. E a nossa produção de lisozima e lactoferrina também, que tem uma ação bem importante antimicrobiana. Então, ela age também na proteção da mucosa, tá? Na proteção dessa microflora. E, como eu estava falando, o que mais vai relacionar essa saúde, o que mais vai influenciar hoje é a dieta. Então, o alimento, quando mais natural possível, a ausência de aditivos, de corantes, de excesso de sódio, né, através da alimentação industrializada, xenobióticos, né? Quando a gente fala de xenobióticos, eu estou falando do contato com plástico, poluentes, de pesticidas, né, dos alimentos, me fugiu a palavra. Então, quando a gente tem muito contato com esse tipo de alimentação, né, uma alimentação maior que a gente fala de cafeteria, do mundo ocidental, com mais frituras, né, embutidos e com um baixo consumo de fibras, a gente tem um desenvolvimento de uma que a gente chama de disbiose. Nós vamos falar mais para frente de disbiose quando a gente falar em intestino grosso também, tá? Mas eu vou voltar a falar disso. Mas a disbiose, ela tem exatamente o quê? Esse desequilíbrio. Eu tenho mais bactérias patogênicas do que bactérias benéficas, tá? Então, hoje, o que mais traz benefício para a nossa microflora, o que mais nos protege e vai influenciar nessa saúde intestinal é a dieta, quando ela é bem equilibrada, com o teor assim, mínimo de produtos ultraprocessados e maior quantidade de fibras. Então, aqui um resumo dessas enzimas, dos produtos gastrointestinais, tá na apostila de vocês, né? Então, temos todas as secreções, o local e o que é o estímulo para essa produção, tá? E o local de ação, tá? Então, bem interessante a gente entender um pouco isso aqui, tá? Colicistoquinina, para quem não lembra, esse CCK aqui, tá? Vai agir produzindo, então, enzimas pancreáticas, tá? A gastrina, que vai favorecer a secreção de ácido clorídrico, ok? Então, aqui é um resumão. E aqui, os locais de absorção. Como o intestino delgado é muito grande, se tiver um comprometimento em alguma área intestinal,
você não vai ter uma perda de todos os nutrientes, né? Então vai depender da área afetada. É bem interessante o nutricionista conhecer isso, né? As áreas absortivas, porque, por exemplo, se você tiver um paciente com tumor, ou um paciente até que teve endometriose grave, teve que fazer uma ressecção, tirar um pedaço do intestino, você vai saber o que ele vai ser mais acometido, qual vai ser a maior deficiência que esse paciente vai ter. Então, bem no comecinho, no duodeno, a nossa maior absorção é de cálcio, ferro e magnésio. No começo do jejum, na primeira porção do jejum, mais próximo ao duodeno, as vitaminas lipossolúveis, a glicose, os ácidos graxos, então tanto de cadeia curta como média e longa. Já no jejum, propriamente dito, na maior parte do jejum, lactose, maltose e sacarose. E na parte final do jejum, mais próximo ao ilho, mas ainda é no jejum, as vitaminas hidrossolúveis, vitamina C, complexo B, né? Então todas as vitaminas do complexo B e os aminoácidos. E o que ficou então para a porção final, tá? No ilho, bem aqui no finalzinho, sais biliares e vitamina B12. Tá? Então, esses são os locais absortivos. E se eu fosse você, eu faria um asterisco aí bem bonito, um N de Natália, um coraçãozinho, para você se preocupar bem em estudar essa parte aí. A função intestinal, então, saudável de um indivíduo saudável, normal, fisiologicamente esperada, é que a gente tem uma produção de 9 litros de líquidos diários no nosso trato gastrointestinal, no nosso sistema digestório, né? Então, só pela ingestão, a gente espera que tenha uma base ali, mais ou menos, de 2 litros. Não só pela ingestão hídrica, não, mas também pelos alimentos, né? 1 litro só de saliva, 2 litros de suco gástrico, olha só que interessante, é bastante. E secreções pancreáticas, biliares e do próprio intestino, em torno de 4 litros. O que vai acontecer, então, né, na função intestinal, então, normal, né, o que é esperado? Que essa água, ela vai, então, ser transportada do plasma para o quimo, para soluções hiperosmolares serem lançadas no duodeno pelo estômago. Vai chegar até o duodeno e aí vai ter água nesse intestino. O que pode acontecer, então, é alteração na diarreia. Então, a gente tem líquido normalmente no nosso intestino, porém, em algumas situações, o indivíduo tem líquido demais, por exemplo, tem uma alteração do hábito intestinal anormal, gerando a diarreia. E nós vamos falar um pouco desses tipos de diarreia.